contemplamos o mistério de Sábado Santo. O dia de grande silêncio e expectativa alegre. Apenas como Deus descansou após criar o universo, assim também o Sol descansou após completar o trabalho da redenção. O Papa Leão XIV promoveu o Sábado Santo. Será que a profecia está se cumprindo? Será que o Papa virou adventista do sétimo dia? Pois é, não é nada disso não. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar aqui o que está oculto nessa fala do Papa, a relação que tem essa fala dele com a morte do Charlie Kirk, do jovem conservador que foi assassinado ali na faculdade, pronunciamento de Donald Trump, do embaixador também norte-americano, articulando a união da Igreja Católica do Papa com os Estados Unidos. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te impactar e vai te ajudar a não ser enganado pelo anticristo e não aceitar a marca da besta quando ela vier. Eu coloquei na inteligência artificial a pergunta: que dia é esse? Que sábado santo é esse que o Papa fala aqui? Que silêncio é esse? E você vai ficar abismado com a resposta que a inteligência artificial me deu. Diferente de muitos vídeos sensacionalistas, eu vou te mostrar aqui evidências, fatos. Então fica comigo porque vai valer a pena, vai ficar um pouco longo, mas você vai ter argumento sério, sólido, para tomar a decisão certa e ajudar outras pessoas a não serem enganadas. Eu vou compartilhar aqui com você, tá bom? Os slides, eu preparei um slide para ficar visualmente melhor, para você ver de forma didática e pedagógica e te dar provas, evidências aqui. Então, muita coisa na internet já rolando aí. Quarta-feira agora, dia de setembro, 24 de setembro, foi o pronunciamento dele. O que está por trás dessa fala misteriosa do Sábado Santo? Que sábado é esse? O Papa virou adventista do sétimo dia, foi? Está defendendo agora o sábado, já que a igreja divulga o domingo como dia de guarda? Eu vou mostrar para você a matéria que está no site aqui do Vatican News, oficial do Vaticano, a fala dele, o discurso da catequese que ele fez ali, pronunciou, em vários idiomas. E se você gosta de ler, vou deixar aqui para você ler tudo. Mas eu vou colocar o vídeo, eu copiei aqui, são 4 minutinhos, 5 minutinhos, o vídeo é para a gente acompanhar, vou tecer alguns comentários e vou mostrar aqui o que o New York Post está fazendo, está falando. O que é que a morte de Charlie Kirk tem a ver com esse pronunciamento do Papa? Como as profecias estão se encaixando, o cenário está ficando aí preparado para o decreto dominical, para a volta de Jesus. Então eu vou deixar o link aqui, tá aqui, ó, o link da matéria do Vatican News oficial, tá bom? Vou deixar aqui no comentário, na descrição do vídeo, para você pegar, se você quiser ler a matéria, acompanhar. E vou soltar aqui agora o vídeo para você ver a fala do Papa. Acompanha aqui comigo. Anche oggi ci soffermiamo sul mistero del Sabato Santo. Também hoje nos concentramos sobre o mistério do Sábado Santo. É o dia do mistério pascal, quando tudo parece estático e silencioso, enquanto, na realidade, se realiza uma ação invisível de salvação. Cristo desce à morada dos mortos para levar o anúncio da ressurreição a todos os que estavam nas trevas e na sombra da morte. Este acontecimento que a liturgia e a tradição nos transmitiram representa o gesto mais profundo e radical do amor de Deus pela humanidade. De fato, não basta dizer ou crer que Jesus morreu por nós, é preciso reconhecer que a fidelidade do seu amor quis nos buscar lá onde nós mesmos havíamos nos perdido. Lá onde se pode levar somente a força de uma luz capaz de atravessar o domínio das trevas. O inferno, na concepção bíblica, não é tanto um lugar, mas sim uma condição existencial. Uma condição em que a vida se enfraquece e reinam a dor, a solidão, a culpa e a separação de Deus e dos outros. Cristo nos alcança mesmo neste abismo, atravessando as portas deste reino de trevas. Ele entra, por assim dizer, na própria casa da morte para esvaziá-la, para libertar seus habitantes, tomando-os pela mão um a um. É a humildade de um Deus que não se detém diante de nosso pecado, que não se assusta perante a extrema rejeição do ser humano. O apóstolo Pedro,
no breve trecho de sua primeira carta que ouvimos, nos conta que Jesus, vivificado pelo Espírito Santo, foi levar a mensagem da salvação também aos espíritos na prisão. É uma das imagens mais comoventes encontrada não nos evangelhos canônicos, mas em um texto apócrifo chamado Evangelho de Nicodemos. Segundo essa tradição, o Filho de Deus penetrou nas trevas mais densas para alcançar até os últimos dos seus irmãos e irmãs, para levar até lá a sua luz. Nesse gesto, há toda a força e a ternura do anúncio pascal. A morte nunca é a última palavra. Caríssimos, essa descida de Cristo não diz respeito somente ao passado, mas toca a vida de cada um de nós. O inferno não é apenas a condição de quem está morto, mas também daqueles que experimentam a morte por causa do mal e do pecado. É também o inferno cotidiano da solidão, da vergonha, do abandono, da fadiga de viver. Cristo entra em todas essas realidades obscuras para nos testemunhar o amor do Pai. Não para julgar, mas para libertar. Não para culpar, mas para salvar. E Ele o faz silenciosamente, na ponta dos pés, como alguém que entra em um quarto de hospital para oferecer conforto e ajuda. Os padres da Igreja, em páginas de extraordinária beleza, descreveram esse momento como um encontro. Aquele entre Cristo e Adão. O encontro que é símbolo de todos os encontros possíveis entre Deus e o homem. O Senhor desce lá onde o homem se escondeu por medo e o chama pelo nome, o toma pela mão, o levanta e o leva de volta à luz. E Ele o faz com plena autoridade, mas também com infinita doçura, como um pai com o filho que teme não ser mais amado. Nos ícones orientais da ressurreição, Cristo é representado rompendo as portas do inferno e, estendendo seus braços, segura os pulsos de Adão e Eva. Não salva somente a si mesmo, não retorna à vida sozinho, mas arrasta consigo toda a humanidade. Esta é a verdadeira glória do ressuscitado, é a força do amor, é a solidariedade de um Deus que não quer se salvar sem nós, mas somente conosco. Um Deus que não ressuscita, senão abraçando as nossas misérias e nos reerguendo em vista de uma vida nova. O Sábado Santo, portanto, é o dia em que o céu visita a terra mais profundamente. É o momento em que cada canto da história humana é tocado pela luz da Páscoa. E se Cristo pôde descer até ali, nada pode ser excluído da sua redenção. Nem mesmo as nossas noites, nem mesmo as nossas culpas mais antigas, nem mesmo os nossos laços rompidos. Não há passado tão arruinado, nem história tão comprometida, que não possa ser tocada pela misericórdia. Caros irmãos e irmãs, descer para Deus não é uma derrota, mas o cumprimento do seu amor. Não é um fracasso, mas o caminho pelo qual Ele mostra que nenhum lugar é distante demais, nenhum coração fechado demais, nenhum túmulo selado demais para o seu amor.
Isso nos consola, isso nos sustenta. E se às vezes nos parece quase que tocar o fundo do poço, recordemos, é desse lugar que Deus é capaz de começar uma nova criação. Uma criação feita de pessoas ressuscitadas, de corações perdoados, de lágrimas enxugadas. O Sábado Santo é o abraço silencioso com que Cristo apresenta toda a criação ao Pai para reintegrá-la ao seu plano de salvação. Palavras bonitas, né? Mistura verdades com mentiras. Ele fala do sábado santo, do sol que se descansa, e o sol que só esse é Jesus. A gente vai ver aqui algumas coisas, eu vou te mostrar. Ele fala que Jesus foi ao túmulo dos mortos, ao mundo dos mortos, ao inferno para levar luz. Coisas totalmente antibíblicas. Mistura verdade com mentira. Parece bonito, todo de branco, passa aquela coisa, né? Anjo de luz, e a gente vai ver a verdade, a mensagem oculta por trás de tudo isso. Uma das coisas que a gente precisa mostrar, evidentemente, aqui é sobre a morte. A Bíblia deixa claro que a morte, quem está morto, não faz nada, não fala nada. E ele traz uma inverdade, uma falsa doutrina, e que tem a ver com espiritualismo, espiritismo, essa questão de uma vida após a morte, de um jeito pagão, que a Bíblia não apresenta. Só vai ter vida após a morte quando Jesus voltar para ressuscitar os mortos e levar para Canaã celestial, né? Então perceba que os textos estão aqui comigo para você acompanhar. Vários textos eu coloquei aqui. O homem foi criado do pó da terra, mais o fôlego de vida, e aí se tornou a alma vivente. Gênesis 2:7, se tornou uma pessoa com vida. Quando o homem morre, esses textos aqui deixam claro o que é que acontece. O pó volta para a terra, menos o fôlego de vida que vai para Deus, é igual à morte. Então João 11:14, ó. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Jesus falando com os discípulos, ó, nosso amigo Lázaro está dormindo, adormeceu. E ele estava falando da morte. Por quê? Para mostrar que a morte é um sono. Jesus está falando isso e tem gente que não entende. Fica fazendo chacota o sono da alma. Jesus está dizendo aqui que a pessoa, quando morre, está dormindo. Os discípulos não entenderam, como muitos não entendem hoje. Ó. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, vai melhorar, então não precisa ir lá não. E aí João deixa claro aqui, ó, Jesus tinha falado da morte, que era igual ao sono, mas os discípulos de Jesus pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono comum. Então, Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Ou seja, se aquele diz que Lázaro está dormindo e aquele fala que Lázaro morreu, é porque a morte é um tipo de sono, a pessoa não fala, não sente, não vê nada, tá? Olha aqui, Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra quando a pessoa morre, de onde veio. E o espírito volte a Deus que o deu, o fôlego de vida que Deus soprou na narina de Adão. Está aqui, Eclesiastes 9:6. Para eles, o amor, o ódio e a inveja. Para quem? Para os mortos. Está falando aqui Eclesiastes 9:6. Há muito desaparece, então não tem amor, não tem ódio, não tem inveja. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol, ou seja, no planeta, no mundo. Olha aqui, Eclesiastes 9:10, continuando. O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força, pois na sepultura, no mundo dos mortos, para onde você vai quando morre, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Como é que o Papa diz que Jesus foi levar a luz, foi pregar aos mortos? Então percebe que não tem mensagem bíblica, fundamento bíblico nenhum. Essa fala do Papa aí, a gente vai ver com relação ao sábado, como ele manobra, faz uma manipulação para enganar você e eu. Salmo 115:17. Os mortos não louvam o Senhor. Como é que Jesus ia pregar a mensagem, ia levar a luz de Deus? Louvar a Deus, glorificar a Deus, se aqui está dizendo que morto não louva. Tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. E ele está falando aqui do silêncio, do sábado santo. Então, a gente vê aqui atrocidades, né? Eclesiastes 9:5 e 6. Pois os vivos sabem que vão morrer. Os vivos sabem, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram, a gente falou isso. Nunca mais terão parte em nada do que acontece na Terra, no planeta, debaixo do Sol, né? Então tá aqui. E aí você vai ver agora por que o Papa está falando isso, Jardel. Porque esse pronunciamento de Sábado Santo, falando um monte de falsas doutrinas aqui, todo de branco, mensagem bonita, que tocante, né? Que muita gente, aparentemente, se você não olha o que está ali por detrás, oculto, você se deixa levar. New York Post, olha o que falou aqui, ó. Uma última lição de Charlie Kirk. Todos nós podemos guardar o sábado para salvar nossa sanidade. É isso que o Papa está fazendo.
está pegando, aproveitando dessa tragédia do Charlie Kirk e tentando emplacar uma falsa doutrina com relação à necessidade da guarda do sábado. Olha aqui, o sábado para salvar nossa sanidade. Olha o motivo errado. A gente vai ver aqui qual é o motivo certo da guarda. Então tá chamando, e o Papa faz esse apelo, quarta-feira agora dia 24 de setembro de 2025, não foi à toa. É uma grande controvérsia, o grande conflito cósmico está acontecendo. Profecias estão se cumprindo e as pessoas não estão percebendo. Veja aqui comigo o que o New York Post fez. Eu vou trazer algumas falas aqui também de Donald Trump e do embaixador, que você vai ver o que está acontecendo hoje. Que a Bíblia mostra claramente que são as bestas agindo, se unindo, uma fortalecendo a outra. E aí você vai ver como o repórter, de forma estratégia, maquiavélica, inteligente, manobra, usa, distorce a vida de Charlie Kirk para induzir pessoas ao erro. O assassinato de Charlie Kirk deixou uma ferida aberta no movimento conservador e nos corações de milhões de americanos que admiravam sua coragem, sua clareza e sua convicção. Também deixou para trás o 6º e último livro de Charlie, com lançamento previsto para dezembro. Pare em nome de Deus, que ia ser sobre o sábado, sobre a necessidade de guardar o 4º mandamento. Porque honrar o sábado transformará a sua vida. Era o que ele estava escrevendo. Ele estava falando disso. E, não coincidentemente, o Papa agora vem e fala do Sábado Santo. Olha, pegando o gancho da comoção mundial para emplacar uma mentira como se fosse verdade. E eu vou te mostrar aqui, tem provas. Esse título agora parece menos uma receita para a renovação individual e mais um legado. Um chamado para levar adiante uma das lições mais essenciais que ele queria transmitir. A necessidade de parar, descansar e retornar ao ritmo de Deus para a vida. Bacana, até aqui tudo legal. Vamos ver aqui, ó. Charlie era cristão, mas foi sincero sobre como a observância tradicional do sábado judaico, aqui já começa. O sábado que Charlie guarda e sempre falou não é sábado judaico, é o sábado bíblico. E a gente vai ver a diferença disso aqui, tá bom? A observância tradicional do sábado divino, do sábado bíblico. E aqui ele já coloca uma pulga, uma pegadinha para distorcer o sábado judaico. Olha, a gente vai ver a diferença disso. Ou seja, desligar o telefone, se desligar do ritmo frenético da política e dedicar 24 horas por semana à fé e à família. Transformou a vida dele. Charlie nunca falou que ele guarda o sábado judaico. Ele fala que guarda o sábado bíblico, o sábado dado no Éden. Em um evento recente no Turning Point USA dos Estados Unidos, ele e sua esposa Erika falaram sobre o que essa prática significava para o seu casamento, sua sanidade e sua fé. Então perceba, apontam o sábado como se fosse uma tradição judaica, e Charlie não falou isso, e mostra que o motivo, né, e ele traz aqui que a ênfase principal é melhorar o casamento, a vida, beleza, mas não é isso. Vamos ver aqui. Desliga o seu celular por um dia. Charlie insistiu. Sem contato, sem redes sociais, sem trabalho, sua saúde mental vai melhorar drasticamente. Olha os apelos que vão ser dados, a profecia está vindo como um dia melhor para a vida, para o casamento, para o relacionamento, para a saúde mental, para a ecologia, para o meio ambiente. Essa vai ser a fala do Sábado Santo, que vai ser colocada como obrigatoriedade. Só que o motivo real a gente sabe que não é esse, né? Então ele distorce, inventa uma fake news aqui dizendo que o Charlie adorava o sábado judaico e na verdade não é judaico, é o sábado bíblico, e ainda coloca o motivo errado. Olha aqui o que está em Gênesis capítulo 2 no verso 3. O sábado não é judaico, não existia povo judeu, povo de Israel, quando Deus instituiu o sábado. É uma das primeiras instituições do mundo, é o sábado e depois o casamento. Olha o que está na Bíblia, pega a sua Bíblia e olha. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Então o Sábado Santo, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que o Sábado Santo ele é bíblico, não é judaico. E o Papa vai mostrando como se fosse uma tradição judaica. Então, errado isso aqui. Então, pega essa verdade bíblica para você entender até no final a mensagem oculta e o perigo que você pode ter de ser levada a enganar e adorar a besta, a obter a marca da besta ao invés do selo de Deus, tá bom? Então, fica até o final. Olha aqui, ó, New York Post. Toda sexta-feira à noite eu guardo um Shabat judaico. Mentira, Charlie não falou isso nunca. Isso aqui é fake news. Ele fala que guarda o Shabat, o sábado bíblico, não é judaico. E aí isso aqui é a introdução do New York Post, do sistema querendo emplacar uma mentira. Olha aqui, continuou ele, desliga o celular de sexta à noite até o sábado à noite. Aqui é o sábado bíblico, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, o sábado que Deus deu no Éden. O mundo não pode me alcançar, eu não recebo nada do mundo, ele te abençoará infinitamente. Érica explicou como isso funciona na prática. Quando ele desliga o celular e o guarda na gaveta, ele está totalmente focado na família, não há distrações.
ele finalmente consegue reiniciar o cérebro, ele finalmente consegue respirar. Então, é uma conduta que a maioria das pessoas que guardam sábado já faz, se abstém de tudo do dia a dia, da correria, do trabalho, rede social e foca em estudar a Bíblia, estudar a palavra. Só que Charlie não disse isso aqui, ó, Shabat judaico, sábado judaico. Isso é fake news, eu vou mostrar o vídeo dele aqui. Tem um vídeo dele, a fala dele, mais 4 minutinhos, vale a pena, fica aí para você ver. E depois você vai entender o porquê o Papa falou isso. E a fala de Donald Trump até o final e do embaixador, que casam perfeitamente a união das duas bestas. Que a gente sabe que a Bíblia, eu coloquei um vídeo aqui que mostra isso, eu vou mostrar aqui várias vezes esse vídeo, sobre os 7 reis do Apocalipse. Você vai entender desde a profecia de Daniel, a estátua de Nabucodonosor do sonho, que tem ali explicando passo a passo até Jesus voltar o que iria acontecer. E esse acontecimento do Papa falando sobre o Sábado Santo, distorção do que Charlie trouxe aqui para emplacar o Shabat diferente, um sábado diferente, você vai ver que é estratégia maligna do diabo para enganar as pessoas. Então fica até o final. Olha a fala aqui, o vídeo do depoimento de Charlie Kirk, ele falando do sábado. Você vai ver que em momento nenhum ele fala de sábado judaico. Vou te mostrar a prova aqui. Acompanha aí. De sexta-feira à noite até sábado à noite, o mundo não pode me alcançar. E eu não recebo nada do mundo. Isso te abençoará infinitamente. Agora, não estou dizendo que você está obrigado pela lei como cristão. Não estou dizendo que isso é algo que você tem que fazer. Estou dizendo que isso tornará a sua vida melhor. Foi importante o suficiente para que Deus o colocasse como um dos 10 mandamentos. Eu direi que há debate em alguns círculos teológicos de que estamos vinculados a isso, porque antecedeu a lei, Deus descansou após a criação. Então, quero que você pense sobre isso. De sexta à noite até sábado à noite, ninguém pode me alcançar e eu acordo, sabe? Eu acordo. No sábado à noite, eu abro meu telefone, 600 mensagens de texto, 900, tanto faz, mas são as melhores 24 a 25 horas. Então perceba que em momento nenhum ele fala de sábado judaico. Ao contrário, ele fala que é um sábado instituído antes de Deus dar a lei no Êxodo, lá no Monte Sinai. Então ele instituiu isso muito antes de Israel. Tem nada a ver de sábado judaico. E aqui o post, você viu que ele colocou ali como se ele tivesse dito sábado judaico. Errado. Vamos ver. E se todo jovem tirasse um verdadeiro sábado de sexta à noite até sábado à noite, garanto que a ansiedade diminuiria, a depressão diminuiria, você realmente passaria tempo com pessoas de quem gosta, conversas significativas aconteceriam, então eu desafio você. Se você incorporar isso na sua vida, não há negativo. Charlie Kirk. Um pouco do seu histórico religioso. Sim, então é uma honra estar aqui e obrigado. O sábado é um dos meus tópicos favoritos para falar, honestamente, porque estou tão cansado de falar sobre política o dia todo. É tudo o que faço, então isso me deixa louco. Isso é realmente muito mais importante do que isso. E eu poderia ligar os dois, se necessário, mas não precisamos. É mais importante do que isso. Eu cresci em um ambiente presbiteriano. Então nós saímos daquela igreja. Fomos para o que poderia ser melhor descrito como uma igreja evangélica que acredita na Bíblia. Então não exatamente calvinista nem pentecostal, algo no meio. Olha, nós acreditamos em muitas das mesmas coisas, pessoal. Eu acredito na inerrância das Escrituras. Eu acredito que você precisa de Jesus Cristo. Eu acredito na graça, não nas obras. Eu acredito que há um céu nos esperando. Eu acredito em uma vida após a morte. Eu acredito em um Deus que criou os céus e a terra. No entanto, cresci em um ambiente de igreja que, na melhor das hipóteses, desvalorizaria o Shabat. Na pior das hipóteses, diria que o sábado realmente não importa, o sábado está no seu coração, você não precisa observá-lo. Sim! E a história é bastante longa. Na verdade, estou escrevendo meu próximo livro sobre o Shabat. Chama-se Pare em Nome de Deus. Porque Shabat significa parar ou cessar. Então, não estou aqui para vender um livro, nem está à venda ainda. É apenas algo para se pensar. E é honestamente como o Shabat salvou minha vida e ajudou a preservar minha família e ajudou a preservar minha carreira. E então, 2 coisas. Número 1, um pastor de quem eu realmente gosto, pastor David Engelhardt. Ele é um dos membros do nosso conselho na Turning Point USA. Eu estava exausto, era o verão de 2021, sentei-me com ele, eu disse, não estou dormindo bem, estou fatigado. E ele me perguntou de forma muito direta, você está honrando o Shabat? E eu dei a ele argumentos teológicos muito fracos, honestamente, eu não sou obrigado a isso. Ou, não, eu não estou realmente interessado nisso. Eu não tenho que fazer isso. E ele realmente me desafiou e eu não tinha boas respostas, para ser perfeitamente honesto com você. E juntando isso com o meu muito bom amigo, que é judeu, que agora está passando por uma prova de saúde muito difícil, Dennis Prager, que eu acredito ser o principal professor de Torá desta geração. Ele é incrível, ele tem uma mente fenomenal. E se você não conhece Dennis Prager, no sábado vocês realmente iriam apreciar Dennis Prager, porque ele trouxe os ensinamentos do sábado para mais milhões de pessoas do que quase qualquer um vivo, e eu espero continuar essa tradição. E ele sempre falava sobre o Shabat, sempre falando sobre o sábado.
E eu me vi, depois de alguns anos ouvindo isso, ficando realmente com ciúmes dele. Então perceba que ele cita a história de um amigo que também guarda o sábado, que é judeu. Mas em momento nenhum ele diz que o sábado é judaico, né? O sábado é bíblico. O judeu guarda porque ele é bíblico, ele foi orientado por Deus. Só que as pessoas aí, para justificar a sua desobediência, quer dizer, não foi Deus não, foi abolido, era só para o judeu, era só para Israel, desconsiderando que Deus deu no Jardim do Éden. Era o memorial da criação, que é o que Charlie Kirk sempre divulgou, sempre pregou. Vamos olhar aqui. Ficar tipo, espera um segundo, você consegue simplesmente se desconectar por um dia e não trabalhar e estar com amigos e família e adorar a Deus? Eu quero isso. E eu... Amém. E eu começaria a ficar realmente com inveja da pior maneira possível. E então percebi que não é algo que você vai e compra na loja. Não é algo para o qual você precisa fazer um empréstimo. É simplesmente a priorização da questão de quem está no comando. É tão simples assim. E se você acredita que Deus está no comando, e se você acredita em Gênesis capítulo 1, versículo 1, porque o Shabat é uma questão de acreditar ou não em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E se você acredita em Gênesis capítulo 1, versículo 1, então você honra o Sábado. Se você tem perguntas sobre Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra, que é Bereshit, certo? É a primeira afirmação de verdade das Escrituras. Então no sétimo dia você descansa porque Deus criou os céus e a terra. É a celebração mais antiga do tempo da criação dos céus e da terra. E assim essa realização mudou minha vida. Eu poderia falar sobre isso de muitas dimensões diferentes, o que significou para mim pessoalmente, o que significa no macro. Eu também vou a igrejas por todo o país. Eu falo em centenas de igrejas de todas as denominações diferentes e vou desafiar a igreja cristã porque acredito que este é o mandamento. Você está honrando o sábado, é mais fácil, por definição, honrar seu pai e sua mãe porque você não está trabalhando nesse dia e está com a família. Se você está honrando o sábado, é mais fácil não cobiçar a esposa do seu vizinho, porque você não está perto da esposa do seu vizinho. Você está com sua família. E você está cheio de gratidão naquele dia. Quando você está honrando o sábado, é mais fácil não ter outros deuses antes de Deus, porque esse dia é construído no tempo como um templo, como um santuário, para colocar Deus em primeiro lugar, para não ter ídolos, para não tomar o nome do Senhor em vão. Os outros 9 mandamentos se tornam mais fáceis, se tornam mais acessíveis para a nossa natureza quebrada, carnal e depravada, se priorizarmos o Shabat. Perfeito, perfeito, né? Você percebe claramente que o sábado Shabat, o sábado santo de Charlie Kirk, é o sétimo dia da semana bíblico, é o sábado bíblico. Bem diferente do que o Papa fala, do que muita gente vai colocar para você, e o que eu vou mostrar aqui, que é o decreto dominical, tá bom? Ele mostra aqui claramente que o sábado santo, que os 10 mandamentos ficam muito mais fáceis de serem alcançados, desenvolvidos na sua vida quando você é obediente e respeita o santuário de Deus no tempo que é o sábado, o dia separado para estar se relacionando intimamente com Deus. E ele fala claramente que quem desenvolve o hábito de guardar o sábado tem facilidade nos outros 9 mandamentos, que na verdade são promessas. A Bíblia deixa claro que os mandamentos são promessas. Quando você aceita Jesus como seu Salvador e está em íntima relação com Deus, em obediência, você desenvolve isso. Você não adora outros deuses, não faz imagem de esculturas. Quando você está salvo, se aceita Jesus como seu Salvador, Deus como seu Criador, o Espírito Santo como seu guia, você não faz imagens. Você não desonra pai e mãe, você lembra de guardar o sábado, você não mata, não adultera, não rouba, não mente, não cobiça. Então é isso que o Charlie Kirk está mostrando, que é a essência bíblica que muita gente distorce, né? E vai distorcendo, e a fala do Papa vai pegando tudo isso e vão induzir que o sábado aqui, o sábado santo, é o outro dia. E eu fiz uma pergunta clara para você ver que o Papa está colocando um cavalo de Troia. Está falando de sábado santo, mas não está se referindo ao sétimo dia da semana. Fica comigo até o final. Acompanha aqui, ó. Mais postagem lá na matéria do New York Post. Como esposa, aqui a Érica falando, a esposa dele, né? Não há nada mais precioso do que a sanidade do meu marido. Eu vi isso mudá-lo e impactar nossa família das maneiras mais lindas. O testemunho deles foi profundamente contracultural. Em uma sociedade que glorifica a correria, a conectividade constante e a ilusão de que precisamos estar sempre disponíveis, Charlie e Érica pregavam o descanso. Não a preguiça, mas o descanso intencional. E olha o apelo, olha o chamado, olha aqui o mundo caminhando, força midiática, o New York Post, a gente vai ver fala de Donald Trump, do embaixador, o Papa falando de sábado santo, o mundo está se estruturando
para exigir a guarda do sábado santo. Só que não vai ser o 7º dia, eu vou te mostrar aqui. As circunstâncias do assassinato de Charlie, olha a chamada, dão ainda mais urgência a essa mensagem. Precisamos de um dia de descanso. Agora, uma semana após seu horrível assassinato, algumas das pessoas cujas vidas ele tocou estão seguindo o exemplo de Charlie. Olha o chamado. Vamos ter um dia de descanso. Vamos ter um dia de descanso, porque Charlie deu exemplo. Olha, vamos se comover com a morte do rapaz. Isso aqui é um amigo dele, David Rubin. E olha o que ele fala aqui. Em homenagem a Charlie, não estarei mais online no pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Declarou o amigo de Charlie em um tweet comovente na semana passada. Olha como as coisas vão se distorcendo. Quer dizer, em homenagem a Charlie, a guarda, o motivo, o propósito é para homenagear uma criatura, o amigo que morreu. E Deus fica onde nessa história? O propósito é honrar a Deus, é glorificar a Deus como Criador, homenagear a Deus, o Criador, não é Charlie. Percebe como as pessoas se perdem, a linha é tênue? Então a pessoa passou a ser obediente e aí entra a parada de não adianta você obedecer pelo propósito errado, com a essência, com o sentido errado. O jovem rico obedeceu os 10 mandamentos. Jesus fala, obedeça os mandamentos. Ele fala, eu já obedeço, eu faço tudo. E Jesus sabia que ele obedecia de forma errada, pelo motivo errado, achando que iria ter a vida eterna. O que é que eu faço para ter a vida eterna? Então eu vou fazer para ter uma barganha, vou fazer para ter uma recompensa. E aí Jesus sabe que ele tem muito mais amor aos bens materiais, ao dinheiro, do que a Deus. E aí Jesus pede, então largue tudo, venda tudo, Deus pobre, me siga, venha ser meu discípulo. Já que você é obediente e temente a Deus, já que você me aceitou. Então a obediência dele não era por aceitação, por amor, era por conveniência para não ser destruído, para ser salvo. E essa obediência, legalismo, não salva. Não é a obra, não é você obedecer que salva. Guardar o sábado em homenagem a Charlie não vai te salvar. Guardar o sábado em homenagem a Jesus, a Deus, não vai te salvar. Você tem que guardar o sábado por reconhecimento pelo que Deus já fez na sua vida, pela vida que ele te deu, pelo mundo que ele criou, pela salvação que ele te deu. É reconhecimento pelo que você já recebeu. Não é em busca do que você vai receber. É a bênção já chegou e você guarda como respeito, como reconhecimento de Deus como seu Criador, como seu soberano. Percebe a diferença? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A mudança de Rubin não é apenas uma homenagem, é um reconhecimento de que guardar o sábado é um antídoto para a doença da nossa era. E ele fala aqui de sábado, sábado, sábado. Mas a profecia deixa claro que o sábado que vão impor não é o 7º dia. Mas o movimento já está começando. Olha aqui, na tradição judaica, olha a mesma coisa de sempre. Não é tradição judaica, é tradição bíblica. Então ele coloca na tradição judaica, da qual Charlie se inspirou. Como é tradição judaica se o sábado foi instituído no Jardim do Éden, não tinha judeu, não tinha Israel? Então a tradição é bíblica, é edênica, é adâmica, é de Adão e Eva, é do Éden. Então na tradição judaica, da qual Charlie se inspirou na Bíblia, no que Deus ordenou no 4º mandamento. O sábado é chamado de um gostinho da eternidade. É um lembrete semanal de que nosso valor não está em nossa produtividade ou em nossos tweets, mas em sermos filhos amados de Deus. Um pouco de verdade com uma mentira, né? Eles dizem que é tradição judaica para poder impor novamente a tradição romana, como teve lá no passado, o decreto dominical, inquisição, perseguição, morte. A gente viu Constantino impôs o domingo. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu pessoas guardando o sábado bíblico, sexta, do pôr do sol até o pôr do sol do sábado, e gente adorando outros dias, o domingo. Depois do decreto, continuou também gente guardando o sábado e gente guardando o domingo. E até hoje é assim. Infelizmente, a maioria se apostatou. A Bíblia diz isso. Estão guardando o dia errado, pelo propósito errado. E a gente está vendo o movimento papal, Igreja Católica Apostólica, a tradição romana sendo colocada aqui em xeque, pegando a comoção do assassinato do Charlie, da palavra que ele estava falando, do sábado bíblico, e travestindo de que era uma tradição judaica. E olha aqui o que o New York Post coloca. Ó. O sábado não era apenas para os devotos religiosos, mas uma tábua de salvação para qualquer um que queira recuperar sua sanidade e sua humanidade. Parece verdade, bom, né? Bonito, mas o sábado é para recuperar a sua origem, de quem você é, lembrar a criação, Deus Criador. Em consequência disso, você vai ter mais saúde, você vai ter benefícios, mas a procura, um propósito, o objetivo não é esse. O objetivo é você obedecer a Deus, honrar a Deus, glorificar o seu Criador. Charlie Kirk entendeu isso, viveu isso e pregou isso. Não, ele fazia pelo motivo diferente, por uma causa diferente,
porque a Bíblia orientou, porque era mandamento de Deus, e ele colhia as consequências da obediência. Aqui você está instruindo o New York Post de forma errada, que é para o propósito é buscar saúde, buscar uma ecologia melhor, um mundo melhor. Então percebe a linha tênue, a distorção? Em sua vida, o sábado fez dele um marido melhor, um pai mais atencioso e um pensador mais claro. Então, chamada para motivos bonitos, aceitáveis, ecológicos, saudáveis, mas longe do verdadeiro sentido de adoração a Deus. Olha aqui o que ele coloca ainda, o New York Post. Em sua morte, o sábado pode ser a melhor maneira de homenageá-lo. Olha aí, obedeça, guarde o sábado. E ele não fala que é o sábado bíblico. Guarde o sábado para homenagear a Charlie. Siga o que ele pregava e ele vai pegar e vai dizer que o sábado aqui não é o 7º dia, é o primeiro dia, é o domingo. Não importa se você é judeu, cristão ou nenhum dos dois, religioso ou secular, conservador ou liberal, o simples ato de desligar seu telefone por 24 horas, uma vez por semana, pode mudar sua vida. Percebe que ele não fala do sábado aqui? Um dia, pode ser um dia qualquer, se você desligar um dia qualquer, pronto. Então eles vão permitir os 2 sábados, como Constantino começou assim, o sábado e o domingo, qualquer dia, guarde o sábado e outro dia, ou um dia. O importante é guardar um dia, é descansar um dia. E aí daqui a pouco eles vão lançar um decreto para que o domingo seja o dia e depois vão proibir decreto de morte para quem guardar o dia diferente, para quem guardar o sábado. E ele coloca aqui, ó, ao lamentarmos sua perda, devemos também aceitar seu desafio. Tire um dia e desligue tudo. Abrace seus entes queridos, reze e caminhe ao ar livre. O sábado foi criado no Éden para o homem homenagear ao Deus Criador. Foi um presente. Deus criou o sábado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Não foi para homenagear pessoas e coisas. Então, veja a distorção. E aí ele termina o post aqui, né? Leia um livro, brinque com seus filhos, deixe sua alma respirar a sua vida, né? Charlie Kirk nos deixou cedo demais, mas o ritmo que ele seguiu permanece. Que possamos honrar Charlie, vivendo isso semana após semana, até o dia em que nos juntaremos a ele no descanso eterno. Imagine, né? Então tá aqui, Bethany Mandel escreve e faz podcasts em Demon Wars. Então, tá aí. Olha aqui agora as verdades que a Bíblia traz. 2 Coríntios 11:14. Tudo isso aqui, Papa falando de sábado santo e que não é, vou mostrar para você que ele não está falando do 7º dia, ele está falando do domingo pascual, tá? Do dia de Páscoa, não é o 7º dia. Essa matéria toda aqui falando de um dia. Então, olha o que as profecias, a Bíblia já diz, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. A mentira vai vir assim, o Papa de branco, representante de Deus na terra, santidade, falando em nome de Deus, e ele vai vir vestido de branco. O Satanás é que está usando as pessoas, usando instrumentos para pregar falsas doutrinas. Marcos 13, verso 22 na Bíblia, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos, o povo de Deus. Então aqui, ó, motivo errado para homenagear Charlie, para ter saúde, para ter isso, para ter aquilo. O motivo não é esse, o motivo é reconhecer Deus como Criador, como mantenedor, como soberano em nossa vida, um dia de descanso, de relacionamento íntimo, se relacionar com Deus, um dia para estar mais perto do nosso Criador. Esse é o motivo certo. O motivo errado é tudo que a gente leu aqui. E o dia errado, vou mostrar para você que eles não estão falando, o New York Post, nem o Papa, na fala dele, estão falando do 7º dia. Olha aqui, ó. Eu botei essa pesquisa, você pode pegar no Google qualquer IA, inteligência artificial, e coloca aí, ó. O dia que o Papa Leão promoveu como sábado santo é o 7º dia da semana? Eu perguntei isso. E aí, pasme com a resposta. Não. O sábado santo não é o 7º dia da semana. Na verdade, o sábado santo é o dia que se segue a sexta-feira santa e antecede o domingo da Páscoa. Olha a mistura. Na tradição judaico-cristã, o dia de descanso é o sábado. Ó, tradição judaica é bíblico. E a semana é contada a partir de domingo. Ou seja, o sábado é o 7º dia após a criação. No entanto, o sábado santo que o Papa fala, que o Congresso, muitas pessoas estão falando o sábado santo, é o dia de espera silenciosa. Entende porque o Papa falou de silêncio, Jesus está no túmulo dos mortos, um silêncio após a crucificação e momentos antes da ressurreição. E aí você vai ver que eles confundem tudo justamente para ficar confuso e você se deixar enganar. Então a resposta da inteligência artificial do Google é clara. Aqui, ó, não, o dia que o Papa Leão promove como sábado santo, que é o sábado antes do domingo de Páscoa, não é o 7º dia da semana no contexto do calendário cristão, que começa com a contagem dos dias pelo domingo.
Aqui estão os detalhes que ajudam a esclarecer a confusão. E ele confunde e mente. Olha a programação que está no mundo, que alimenta a inteligência artificial, né? Sábado Santo, no calendário litúrgico católico, o Sábado Santo é o último dia da Semana Santa, é o domingo de Páscoa, é o domingo. Então ele não diz claramente que é o domingo, mas é o último dia da Semana Santa. Qual é o último dia da Semana Santa? O domingo de Páscoa. Então é o domingo, então ele chama de Sábado Santo, mas na verdade ele está se referindo ao domingo. É um nome disfarçado para o domingo, para enganar. Eles colocam o domingo como o dia do Senhor. Então, esse dia, Sábado Santo, marca a espera pela ressurreição de Cristo. E eles homenageiam o domingo porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Ele não está relacionado com a contagem semanal tradicional, olha isso, mas com a celebração anual da Páscoa. Olha o malabarismo que eles fazem. E olha o erro grotesco. Sábado judaico-cristão. Para os cristãos, a celebração do sábado, do hebraico Shabat, que significa descanso, foi movida para o domingo, o dia do Senhor. Onde é que está isso na Bíblia? Não existe isso na Bíblia, isso é fake news. O sábado judaico-cristão é o sábado bíblico, sempre foi. A lei de Deus é imutável, é eterna. Ai daquele que mudar um tio ou um jota. Então ele coloca aqui que foi movido para o domingo. E quem moveu? Se foi alguém que moveu, quem foi que moveu? A gente vai ver aqui. Para comemorar a ressurreição de Jesus que ocorreu no primeiro dia da semana. Então percebe a jogatina? Eles vão chamar de Sábado Santo o domingo e justificando que o sábado judaico-cristão foi mudado para o domingo. A fala do Papa Leão, a catequese recente do Papa Leão XIV em 2025 aborda o mistério do Sábado Santo, ó, o mistério, como um dia de descanso e reflexão, ecoando o descanso de Deus após a criação, lá no Éden, que é o sétimo dia, e o descanso de Cristo no sepulcro. Verdade. Deus descansou no sétimo dia da semana lá no Éden. Está feito, está pronto, terminei. Eis que tudo é muito belo e descansou no sétimo dia. Na cruz, Jesus faz o ministério dele, redime o pecador, mata a morte e fala, está consumado, acabei minha missão. E descansa no sábado. Então descansou no sepulcro. Sem falar, a gente viu que morto não fala, não faz nada, ele ficou ali. Tem teologia falsa aí dizendo que Jesus foi para o céu com ladrão e tal. Impossível, porque morto não faz nada, não sai do lugar. Morto está ali. E aqui vem a distorção. Um pouco de verdade, beleza aqui, com a mentira. No entanto, ele não promove como o sétimo dia da semana, mas sim como um dia de quietude, expectativa dentro do tributo, do tríduo pascal. Então imagine isso aqui. Vai dizer que é o domingo. Confusão com o sétimo dia da semana. Olha a justificativa que eles dão. Ah, existe uma confusão porque o sétimo dia da semana, o sábado, é considerado sagrado por algumas denominações cristãs. Como é isso? É considerado sagrado se Deus fala que eu abençoo, santifico o sétimo dia. Deus que abençoou e santificou, não foi denominação cristã, não. Está na Bíblia isso. Então perceba como o diabo é astuto. Considerado sagrado por algumas denominações, não é considerado sagrado por Deus. Deus que santificou, abençoou, separou como dia, como presente para o homem se relacionar com ele. E ele coloca como os adventistas que seguem a tradição do descanso bíblico. É a partir dessa tradição que a confusão pode ter surgido. Não, a confusão está aqui em o Papa e o sistema querer justificar um errado, uma coisa injustificável, inventando malabarismo e chamando de sábado. Para mostrar que não está descumprindo a Bíblia, que está guardando o sábado, mas ele aí muda e diz que o sábado é o domingo. Olha que loucura! Em resumo, o sábado santo católico não é o sétimo dia da semana. Esse sábado santo que o Papa falou não é o sétimo dia, o sábado bíblico, o sábado de Deus da criação. E que Jesus respeitou quando morreu e ficou no sábado descansando no sepulcro. Embora ambos se chamem sábado, olha o absurdo, é igual a todos aí. É igual a essas narrativas malucas ideológicas que a gente está vendo no mundo, a sociedade doente. Eles representam conceitos diferentes. Um é a celebração anual da Páscoa, que é o domingo, que eles estão chamando aí de sábado. Enquanto o outro é o sétimo dia de descanso semanal da Bíblia. E olha o que ele coloca, de algumas denominações. Inferiorizando, dizendo que é invenção de adventista. E o sábado está aqui na Bíblia, mostrei o texto para você. Perceba a armadilha, como não existe na Bíblia nenhum verso para guardar o domingo, mostrando o domingo como um dia santo, abençoado, sagrado, eles passam a chamar o domingo de sábado santo, de dia do Senhor, para justificar a guarda. Então perceba, olha aqui ó, o que Daniel 7:25, a profecia, isso já estava escrito na Bíblia que iria acontecer. A profecia está se cumprindo. Mais uma vez, sobre a besta, nos últimos dias, ele falará contra o Altíssimo, contra Deus, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Isso aconteceu no passado e a profecia diz que vai acontecer, vai se repetir de novo.
os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Então a profecia, eu tenho um vídeo aqui, eu vou mostrar para você que eu explico isso com detalhes, esses cálculos, essas contas, com fatos históricos e bíblicos, tá bom? Então Daniel já disse que a besta, a característica de uma das bestas iria ser mudar o tempo e a lei. O sábado, do sábado para o domingo. Olha aqui, ó, Apocalipse 13, do verso 3 ao 5. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Lá atrás, quando o Papa Pio VI foi morto, a igreja foi destruída no sentido de dominar o mundo junto com o poder político, né? Perseguiram, mataram, impuseram um monte de coisa, decreto dominical, decreto de morte. Então, isso aí acabou. Foi ferida de morte, mas não morreu. Mas o ferimento foi curado. Olha o que o apóstolo João fala. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. É o que eles estão fazendo. Estão maravilhando, chamando comoção pela morte de Charlie Kirk, conservador, direita, vamos adorar a Deus, vamos ter um dia de descanso. Todo mundo vai ficar maravilhado com a narrativa. É bonita. E muita gente vai ser enganado por isso. Olha o que João fala. Muitos adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo, quem é como essa besta? Como esse papa que está buscando bem as coisas? Quem pode guerrear, dizer que isso é um absurdo, proteger o meio ambiente e a saúde, ter um dia de descanso, né? Quem vai dizer que o Charlie Kirk estava errado? Olha o comportamento. O Charlie Kirk estava defendendo certo, o sábado bíblico, mas eles vão pegar isso, distorcer e justificar o sábado falso, o domingo. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Então tem profecia aqui. Nesse vídeo aqui, ó, eu explico tudo. Os 7 reis do Apocalipse. Mistérios revelados, quem são as bestas, a verdade que a Bíblia e a história apresentam. Tá aqui, tá tudo aqui, é um vídeo de 1 hora e pouco. Vale a pena você ver que você vai entender um pouquinho do que eu tô falando e dessa fala do Papa Leão. Olha isso aqui, ó. O domingo é a nossa marca de autoridade. Olha aqui, a besta sendo identificada. Isso aqui é documento da Igreja Católica Oficial. Por que observamos o domingo ao invés do sábado? Observamos o domingo porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Peter Jayman, nesse documento aqui, ó, The Convert Catequismo da Doutrina Católica, edição de 1957, na página 50. Vários documentos oficiais deixam claro, aqui eu mostro isso nesse vídeo, que trocam o sábado para o domingo. Só que eles trocam e para justificar e enganar, eles mantêm o nome Sábado Santo. Percebe? Olha aqui, ó. Papa Francisco explica que o domingo, tal como o sábado judaico, ó, o sábado, em vez de falar sábado bíblico, tradição judaica. Então vamos trocar a tradição judaica pela tradição romana. Então por isso que ele fala que é tradição de uma raça, de um povo, para dizer que agora, como é Roma que tem o domínio, né, a Igreja de Deus, a Igreja Católica Romana, ele vai justificar e enganar as pessoas, porque a Igreja de Deus não tem placa denominacional, não tem CNPJ, é um povo fiel à Bíblia. Essa é a Igreja de Deus. A Igreja, o povo remanescente, que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Então olha o que o Papa Francisco fala. O domingo, tal como o sábado, serve como um dia para a cura das relações com Deus, consigo mesmo e com o mundo. Então a Igreja Católica está divulgando o sábado santo, mas não é o 7º dia, é o domingo. Então isso aqui é profecia se cumprindo, porque eles vão impor que esse dia seja guardado. Estão começando usando a comoção da morte de Charlie Kirk. Olha aqui o Congresso lá dos Estados Unidos, norte-americano, já tem falas, vídeos, você pode procurar aí, de senadores, senadoras falando do sábado, igualzinho, perfeito a fala de obedecer a Deus, de guardar, de descansar, que vai ter saúde, vai ter benefícios. Mas a gente acha que está falando do 7º dia, mas não é o 7º dia, é o domingo que eles estão pregando. O Congresso deveria encorajar o descanso comunitário, alterando a lei do trabalho de campo para exigir que os trabalhadores recebessem 1h30 por horas, trabalhado no sábado. Esse dia seria substituído pelo domingo. Olha o que o Congresso, e vai ser através de leis buscando o bem-estar do trabalhador, do proletariado, dos sindicatos. E o Espírito de Profecia fala isso, né? Então, percebe aqui? Acompanhe agora para a gente finalizar. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas assunto importante. Exige estudo para você entender a lógica, o raciocínio. A gente não vai fazer sensacionalismo aqui. Eu vou te mostrar evidências, fatos. Eu já te falei isso. Olha o que Donald Trump fala. A Bíblia deixa claro que as duas bestas, a besta da terra ia curar a besta do mar, que estava ferida de morte, né? Então,
E a besta da terra, a gente sabe que as características dessa besta da terra é os Estados Unidos da América. Então perceba aqui na fala de Donald Trump. Acompanha aqui comigo. Perceba se não tem um sistema todo, o diabo usando as ferramentas, unindo as peças do quebra-cabeça. Religião para a América. Porque sem fronteiras, lei e ordem e religião, você realmente não tem um país mais. Nós queremos a religião trazida de volta para a América. Nós queremos trazer Deus de volta para nossa linda América, como nunca antes. Nós queremos Deus de volta. Olha isso, nós queremos Deus de volta, trazer Deus como nunca antes. E o que é que você acha que vai ser? Um dia de guarda, de submissão, pensando em um bem-estar com Deus, o meio ambiente, saúde. E aí vão unir todos esses interesses para estipular um dia de guarda, um dia para Deus, a obediência do sábado santo. Mas qual vai ser o sábado santo? O domingo. Então percebe aqui a fala de que a igreja precisa voltar a Deus, Deus precisa estar com os Estados Unidos precisa estar com Deus, religião forte, uma coisa que nunca foi feita antes. Então eles vão chamar novamente a necessidade de guardar um dia, o dia de descanso, o sábado santo. Vão usar diversos motivos, argumentações ecológicas, de saúde pública e vão obrigar a guarda do sábado santo. Mas eu já te mostrei onde é que está a pegadinha. O sábado santo não vai ser o 7º dia. E aí que muita gente vai entrar pelo cano. Eles vão colocar o domingo como sábado santo, chamando o domingo de sábado santo. E você está vendo aqui todo o amparato que eu estou te mostrando aqui, né? A jogadinha. Olha aqui a fala do embaixador. Ah, Jardel, mas não tem nada a ver essa fala dos Estados Unidos de Donald Trump com o do Papa. Não tem nada a ver? Olha aqui o embaixador Brian Burke falando aqui da articulação que ele está construindo entre o Papa, ele chama aqui de Pop, né? A tradução aqui, o tradutor, a inteligência artificial, Papa e os Estados Unidos. Acompanha aqui esse vídeo aqui, ó. Eu estou orgulhoso de ajudar a avançar as prioridades do presidente Trump e ajudar a trazer a paz em alguns dos lugares mais difíceis pelo mundo. Eu também espero trabalhar com o Pope Léo XIV, a primeira ponta da América do Norte e um amigo de Chicago, para ajudar a avançar esses objetivos vitais, se continuar a construir um futuro de esperança, dignidade e paz para todos. Imagine aí. Tá aí. Ajudar amigo de Chicago, Papa norte-americano, ajudando a trazer paz mundial. Percebe a fala bonita? Articulando Donald Trump, o embaixador, com o Papa Leão XIV, né? Então, perceba aqui, olha o que o espírito de profecia Ellen White já dizia sobre isso. A profeta do Senhor, uma das 100 personalidades mais importantes dos Estados Unidos, que muita gente faz chacota, né? Ela é uma profeta, já tem tudo desmiuçado por Ellen White, ela já dizia isso. E as profecias estão se cumprindo. Não podemos trabalhar para agradar homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. Ellen White já falava isso lá em 1800 e bolinha. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado, é um sábado espúrio, diabólico, fake news. E os membros da família de Deus não podem ter parte com os homens que o exaltam e violam a lei de Deus, pisando o sábado bíblico, o sábado de Deus, o verdadeiro sábado. Então percebe a enganação? Olha aqui a Bíblia, Êxodo 20, verso 8 a 11. O povo se esqueceu do sábado. O povo ficou escravizado 400 anos no Egito. Se esqueceu. José morreu, o povo se perdeu na idolatria, no paganismo. Chegou um momento que um faraó não sabia nem quem era José, não sabia nem quem era o Deus de Israel. O povo esqueceu de tudo. E depois, pela promessa que Deus tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó, Deus vai lá e permite Moisés, o nascimento de Moisés, em meio a um decreto de morte de nascidos ali pequenos, né? De meninos, o povo de Israel crescendo, e vem o libertador. Deus liberta o povo para restaurar a sua verdade, a sua palavra. E no Êxodo é só uma lembrança, é para o povo resgatar. Deus restaura no povo que eles tinham esquecido por conta da idolatria, da cultura do paganismo, do Egito, 400 anos. Esqueceram de tudo que Deus ensinou no Jardim do Éden. E é por isso que vem aqui, ó, quando Deus fala, se você confiar em mim, se você reconhecer que eu te tirei do Egito, que eu salvei vocês pelo deserto, matei o exército do faraó, você obedecendo em mim, me colocando como seu Deus, você não vai ter outros deuses diante de mim. Você não vai adorar imagens, não vai fazer bezerro de ouro. Você vai saber que eu sou o único Deus que basta, o Deus vivo. Você não vai
tomar o nome de Deus em vão. E aí vem o quarto mandamento, vocês vão lembrar do meu dia, do dia que eu criei para vocês se relacionar comigo, lembrar do sábado. E aqui ele fala, ó, Êxodo 20, verso 8 ao 11, isso é promessa. Vocês vão lembrar do dia de sábado para santificar, porque 6 dias vocês vão trabalhar, vão fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Tá aqui, ó, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E aqui ele explica tudo, tá na Bíblia. Então Deus vem aqui em Êxodo reafirmar o que ele já tinha dado no Éden. Ele não cria o sábado aqui. A gente viu que ele deu lá no Jardim do Éden para Adão. Então ele reafirma para o povo que se perdeu na idolatria, na apostasia, nos 400 anos de escravidão no Egito e até hoje está nessa perdição, nessa negligência. O diabo tem enganado a muitos. Por isso que muitos são chamados e poucos vão ser escolhidos. Apocalipse mostra que o remanescente, Apocalipse 12, 17, é o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho. Não foi Moisés que trouxe sábado, a lei não é de Moisés, a lei é de Deus. Moisés foi um instrumento, foi o porta-voz. Não foi apenas para o povo de Israel, porque Deus deu isso a Adão e Eva no Éden. Quando ele deu no Monte Sinai, ele pede para lembrar, por quê? Como é que vai lembrar de uma coisa se ela nunca foi dada? Então ele tinha dado antes e o povo se esqueceu e ele fala, lembra-te. Lembra do que os seus antepassados já faziam, me obedeciam. Então, ele restaura ali no Sinai, quando ele dá as tábuas de pedra, os 10 mandamentos, que são promessas, restaura os princípios e valores da humanidade caída após a tragédia no Éden. Ele restaura a lei pétrea dele, que é imutável porque representa o caráter de Deus. E a gente vai ver que esse é o grande sinal de Deus para com o seu povo. A gente vai ver aqui, a Bíblia diz isso. Olha aqui o que Jesus veio fazer, que muita gente usa a narrativa, né? Jesus aboliu. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Jesus está falando que Moisés, todos os profetas, a lei de Deus que foi dada ali no Sinai, ele não veio revogar nada, ele veio mostrar que era para cumprir, ele veio dar exemplo. Olha aqui Ezequiel 20, verso 20. Santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre vós. Olha o que o profeta, que Jesus disse que não veio revogar, não vim revogar profeta nem lei. Jesus usou o Velho Testamento todo para mostrar quem ele era, o propósito dele, e corrigir os erros, a idolatria, o legalismo. E olha o que o profeta Ezequiel fala, o sábado, santificar o sábado, o 7º dia, para que serve? Para que seja um sinal entre nós, o povo e Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Então o sinal de Deus para com o povo, de aliança de Deus, de relacionamento de Deus com o povo, do povo com Deus, é o sábado. Está aqui Ezequiel 20. Esse é o selo de Deus, é o sinal de Deus. E aí, você vai ter que escolher obedecer e seguir o sinal de Deus, que é o 7º dia, ou a marca da besta, que vai ser representada pelo símbolo 666. Que a gente vai ver que é um dia que vai ser colocado como substituto. Um dia pagão, Sunday, o dia do sol, um dia venerável de uma criatura. E aí você vai ver essa conversa do Papa, falando de sábado santo, vão dizer que é sábado para ludibriar quem não estuda a Bíblia e vão fazer as pessoas adorarem o domingo. E vão aceitar a marca, né? Lucas capítulo 4, verso 16. Jesus guardou o sábado, Jardel? Lógico, olha aqui. Jesus está falando aqui, ó, foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. O que é que ele fazia no sábado? Orava, estudava a Bíblia, se congregava na sinagoga. E levantou-se para ler. Ler o que? Os pergaminhos. A lei e os profetas. Então, como é que ele aboliu algo que ele estava lendo, dando exemplo, cumprindo? O próprio Jesus guardou o sábado em vida e quando morreu. Ele cumpriu e obedeceu em tudo o que seu Pai do céu pediu. Por isso que ele fala, eu não vim abolir, eu vim cumprir, eu vim dar exemplo, eu vim fazer. Quem quer faz. O líder exemplar, ele faz primeiro para dar exemplo, deixar o legado. Olha aqui Filipenses, o apóstolo Paulo deixa isso claro. Filipenses capítulo 2, verso 8 a 11. E sendo encontrado em forma humana, está falando de Jesus, do Deus Filho, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cumpria isso, né? Hoje o óbvio está precisando ser dito, é impressionante. Que as pessoas querem dizer que cumprir é o que é abolir. Se ele fala que não veio abolir, ele veio cumprir. O que é cumprir? Está dizendo aqui em Filipenses. Ele veio ser obediente. Cumprir é fazer o que Deus pede, é ser obediente. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Emanuel, Deus conosco. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Então, se a gente quer ser exaltado, quer morar nas mansões celestiais, a gente tem que fazer o que ele fez, obediente até a morte. Obediente ao quê? Aos estatutos, à lei, às orientações. Olha aqui, e os discípulos seguiram a igreja de Deus? Lógico. Atos dos Apóstolos 17, verso 2. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Era costume de Jesus, os apóstolos que seguiam de verdade, não é igual clicar no botão seguir na rede social, não. Que muito cristão hoje acha que é assim. Ah, tô seguindo Jesus, aceitei Jesus e não faz nada, não muda, não se torna nova criatura, não obedece. Seguir não é isso. Seguir é você abdicar o seu eu, negar a si mesmo e mudar o seu estilo de vida, nascer da água e do Espírito. Mudar seu comportamento, ser obediente ao que Deus pede. Os discípulos continuaram seguindo o exemplo dado por Jesus, guardando o sábado bíblico, não é judaico. Por quê? Porque ele foi dado por Deus no Jardim do Éden. Então, os judeus terem sido chamados para ser exemplo, nação santa, para pregar a mensagem, não quer dizer que o sábado é deles. O sábado é de Deus, é bíblico. Os adventistas do 7º dia terem sido chamados, através da profeta Ellen White também, para ser o povo que queria trazer, restaurar essa mensagem, não quer dizer que o sábado é dos adventistas. O sábado é bíblico, é de Deus. A gente só está sendo um instrumento para mostrar a verdade e aquele que crê e obedecer vai ter a recompensa, né? Quem não crê, quem desobedecer, infelizmente, vai colher o resultado do juízo final. Então, até aqui, eu queria mostrar para você essa relação. A profecia está se cumprindo. Você precisa entender essa verdade aqui, né? Não existe na Bíblia nenhum verso mudando o sábado para o domingo. Isso é um fato, é uma evidência. Dizendo que o domingo foi santificado, foi abençoado. Não, só tem o sábado, o 7º dia. Nem poderia, né? Pois a lei de Deus é imutável, a gente já viu isso. Não é para mudar nem um tio, nem um i, nem um j. Ela representa o caráter de Deus, eu já disse isso aqui. E ela é o sinal, a gente viu aqui, Ezequiel 20:20, é o sinal de Deus para com o povo fiel, remanescente, que o tem como seu Criador. Se você tem Deus como seu Criador, Jesus como seu Salvador e o Espírito Santo como seu guia, você obedece e guarda o dia que eles estipularam como presente para a humanidade. O sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado, né? Então, percebeu a cilada? O vídeo ficou longo, mas eu espero que essa advertência tenha entrado na sua mente e no seu coração. O imperador Constantino fez isso, promoveu 2 tipos de sábado para ludibriar. O Papa vai fazer isso. Sábado bíblico não é de judeu, é da Bíblia, é de Deus, é do Senhor. Só que a Igreja Católica vai mostrar um sábado santo que não é o 7º dia, é o 1º dia. Você viu a inteligência artificial aqui? Falso profeta, falsa doutrina, isso leva à apostasia e à adoração do dia errado pelo motivo errado. É um cavalo de Troia, né? Se não pode com ele, ludibrie, né? Então a gente viu ali que ao entrar em Troia, o pessoal botou um presente que era o cavalo, era um tipo de deus pagão ali, daquela época. E aí o exército inimigo dentro do cavalo de madeira gigante, o pessoal, um presente, botaram pra dentro. Chegou lá, a galera de noite invadiu, destruiu, quebrou tudo. Era uma cidade impenetrável, mas colocaram um cavalo de Troia. E a Igreja Católica, o diabo está usando o sistema, se fingindo de anjo de luz, de coisa de Deus, santa, sagrada, para induzir o ser humano a ser destruído. Achando que está sendo salvo, achando que é um presente, achando que é uma coisa bela, bonita, né? O sábado santo, que o Papa está enaltecendo na fala dele agora, dia 24 de setembro, e que a gente vai ver muito mais isso se desdobrando, ao contrário do que muitos pensam, não é o 7º dia da semana, não é o sábado bíblico, não é o sábado que Charles Kirk guardava e pregava. Não é o sábado bíblico dos 10 mandamentos, da promessa de Deus para quem aceita Deus como seu Criador, Jesus como seu Salvador e o Espírito Santo como seu guia. Não se deixe enganar, tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Dá um curtir se você gostou. Comenta aí o que é que você acha de tudo isso. A profecia está se cumprindo. Como é que está você? Breve Jesus vai voltar. Se prepare, porque não tardará, tá bom? E compartilha para todo mundo que você conhece, para que as pessoas estejam atentas e alertas. Não se deixe enganar, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.